15 de dezembro. O que é a verdade? São João 18, 33 a 38. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. O que é a verdade? Se você perguntasse para Jesus o que é a verdade, e depois virasse as costas e não ouvisse a resposta, o que adiantaria? Foi o que Pilatos fez. O que é a verdade? Quando Jesus foi responder, ele virou e não quis ouvir. E se dirigiu à multidão, tentando livrar Jesus por peso de consciência. Não porque ele achava que Jesus era um rei. Tanto é que ele se irritou quando Jesus falou assim: quem te falou que eu sou rei? Isso aí vem de você mesmo? Você está convencido de que eu sou rei? Ou você apenas está repetindo palavras de outras pessoas? E aí ele se irritou e disse: Eu não sou judeu. Eu não sou do seu povo. É o seu povo que está entregando você para mim. Está te acusando. O que você fez? Então, irmãos, quando a pessoa não quer acreditar, Deus respeita. E deixa a pessoa chegar no extremo como Pilatos chegou. O Espírito Santo continua trabalhando com ele. E já estava trabalhando com Pilatos antes. Deus tinha dado um sonho para a esposa de Pilatos, dizendo: Não mexa com esse justo. Eu sofri muito essa noite sonhando com ele. Ele é inocente. Não faça nada de mal para ele. É por isso que ele lavou as mãos. Isso adiantou alguma coisa? Nós temos que tomar decisões. Não é lavar as mãos. Não é fingir que nós não temos nada com isso. É se envolver. Jesus se envolveu. Jesus se deu. O corpo, o sangue, a vida. O que mais que ele poderia fazer? Agora ele está pedindo para nós tudo, todo o seu coração, a sua vida. Ele quer dirigir nossa vida. Mas tem coisa que nós não gostamos de que ele fala na nossa vida. Não se intromete na minha vida. Isso aqui eu gosto, não vem tirar esse negócio que eu gosto. E aí então começam os problemas. Então, a primeira coisa, e a preocupação de Pilatos, era se ele era rei. Você é o rei dos judeus? Ele queria saber se era rei de judeus no sentido humano. Porque se ele falasse: Eu sou o rei dos judeus, aí ele ia mandar Jesus para César.
Porque quem fala que é rei, e o povo estava tudo seguindo ele, era obrigação dele colocar esse pretenso rei que estava ganhando toda a multidão em contato com o César. Aí ele teria que ir diante de César e também seria condenado à morte. Mas Jesus então falou através de que era rei, sim, mas não era desse mundo. Não se preocupe com... Eu não estou querendo ser rei desse mundo. Meu reino não é daqui. Não se preocupe, eu não sou um concorrente de César. Eu estou acima de tudo isso. Meu reino está nos céus. É celestial. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, que são os discípulos, teriam batalhado por mim para não cair nas mãos dos judeus. Mas pelo contrário, eles me traíram, escorreram. Outro me traiu abertamente. Então meu reino não é daqui. Ah, então você é rei. Ah, você que está dizendo. Você que está dizendo. Então, ele compreendia com quem estava interrogando? Será que ele compreendia com quem ele estava interrogando? Jamais. O preconceito não deixou ele ouvir nem a resposta de Jesus. Ele poderia receber um estudo profundo da Bíblia ali com Jesus, teve oportunidade, mas ele tinha preconceito. Um pobre de Nazaré, que coisa, vai ser rei? Não é possível. E ele então não sabia nem com quem ele estava falando. Nós sabemos que Jesus é rei. Nunca deixou de ser rei. Mas o governador não se convenceu disso. Não resistiu a isso. E Pilatos então segue em frente e respondeu pela sua própria conta. Falando lá da irritação dele. Isso foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Quando a gente começa a se irritar com as coisas que Deus pede, é um passo que nós estamos dando para longe do Senhor. É igual o patrão pede alguma coisa para a gente fazer. Eu sou empregado, sou servo, ele me paga, então ele é o patrão. Ele diz, olha, tira essa caixa daqui e coloca essa caixa ali. Se eu não obedeço, se eu não ouço o que ele está dizendo, se eu não sou obediente a isso, eu estou me afastando do meu emprego. Daqui a pouco eu vou ser demitido. Se eu continuar fazendo isso, ele vai me mandar embora. É o que acontece quando a gente se afasta de Jesus. Quando vê a verdade, se irrita com a verdade e se afasta. Então o preconceito bloqueou a percepção, não deixou ele ver. O preconceito está tão forte que não deixou ele ver a verdade. E Jesus foi muito claro, não se preocupe com isso, eu não sou o rei desse mundo, não quero ser. Mas se ele quisesse ser, já teria sido quando ele entrou ali em Jerusalém, montado daquele burrico ali, jumento. O povo todo, centenas e centenas de pessoas ali, e aquilo ia engrossar muito, ia vir gente do outro lado para fazer o rei. Todo mundo queria que ele fosse rei. Ele não queria. Ele havia nascido
para dar testemunho de uma coisa, da verdade. Os fariseus andavam na mentira. Tudo que o fariseu falava, pregava, era mentira? Não. Muita coisa era verdade. Mas quando a verdade mistura com a mentira, tudo vira mentira. Aquele que obedece todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Tiago 2,10. Então, os fariseus eram culpados de tudo. Era mentira o que ele estava falando. Afastava de Jesus o povo. E Jesus veio dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Jesus. Aquele que está procurando a verdade é aquele que está deixando o Espírito Santo falar com ele. E o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa para a verdade. Então, essa pessoa ouve a voz de Deus. Fica feliz com a voz de Deus, com a verdade. Mesmo que a verdade doa. Nós estamos dando um estudo bíblico para num grupo de várias pessoas, e uma das pessoas estava assistindo lá em especial, aliás duas, né? Mas vou destacar mais essa. Nós estávamos falando sobre alimentação na Bíblia, em especial da carne de porco, que a Bíblia condena. E respondendo a respeito de todos aqueles detalhes, o que entra pela boca não contamina o homem, que são interpretações todas erradas que eles falam para poder comer. Eles querem comer, então vão arrumar um motivo. Então, fala do lençol, de outras coisas. Eles não leem o capítulo inteiro, não sabem, não querem entender. Como Pilatos, fariseus, não quero entender isso. Mas aquela senhora que quer entender. Ela falou, olha, eu tenho 60 anos, faz 40 que eu estudo a Bíblia, já tive estudos bíblicos em outras religiões, nunca ouvi falar disso. E agora eu estou vendo que está na Bíblia. Eu nunca soube que estava na Bíblia isso. Tanto é agora para o fim do ano, eu trouxe 40 quilos de carne de porco para uma festa familiar. Então, ela disse, não vou comer. Veja como ela fica feliz quando ouve a voz de Deus. É uma coisa que ela gosta, uma coisa que está tudo preparado, daqui 2 semanas já está, ia comer tudo aquilo. Falou, todos podem comer, eu não. Porque Deus está me falando a verdade. E é a verdade que eu quero ouvir. Eu achei maravilhoso isso. São essas pessoas que Deus está procurando. Não porque quer carne de porco, mas em função do sábado, em função de tantas coisas que as igrejas não pregam por aí. A vinda de Jesus, o santuário. Enfim. Pilatos então pergunta o que é a verdade. Que oportunidade de ouvir de Jesus o que é a verdade. Pois exatamente é aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. E Jesus é a luz, é a verdade, é o oposto das trevas, do erro. Cristo é cheio de graça e de verdade, João 1,14, João 1, de 1 a 5, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, João 1,17. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai, João 8,40.
E São João 17:17, a palavra de Deus é a verdade, ou seja, a Bíblia. Alguns acham que a palavra de Deus é só o Novo Testamento. Não é, irmãos. Examinais as Escrituras, era o Antigo Testamento. Porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, não entra em contradição. O que precisamos é entender. Como o povo não entende e não quer entender, então eles anulam o Antigo Testamento. O amor de Deus está ali. Se encontra Jesus no Antigo Testamento, agindo ali, com mão dura, com amor, e há previsto tudo que ele ia sofrer aqui por amor do ser humano. Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa do seu preconceito e por causa das pressões que enfrentava. Que pressões você está enfrentando que impede você de praticar a verdade? Ore a Deus. Só que a decisão é você que tem que tomar, não é Deus. Deus já tomou a decisão dele. Você tem que tomar a sua.